Tan, 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 tan. Será que a inteligência artificial será o fim, será a morte do web designer? Olha só que pergunta legal, eu recebo sempre essa pergunta e eu decidi gravar um vídeo para falar a minha opinião e com certeza a realidade do mercado a respeito disso, tá? Se você não me conhece, eu sou o Marcelo Rocha Designer, aqui está meu Instagram, convido você a me seguir, acompanhar conteúdos de web designer também que eu compartilho por lá. Também me dê a oportunidade de interagir com você, se você quiser me mandar um direct, eu vou dar uma olhada. E também convido você a se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos relacionados à criação e venda de sites que vão te levar a faturamento de mais de 10 mil reais todos os meses, tá? E só lembrando aqui que esse vídeo faz parte de uma série de aquecimento para o workshop Jornada DSA com Sites, acontecerá nos próximos dias 4, 6 e 8 de setembro. 8 de setembro, agora na próxima semana, não sei quando que você está vendo esse vídeo, mas durante essas 3 aulas eu vou te mostrar toda a trajetória que você pode percorrer para você se tornar um web designer e também ter a chance de ganhar mais de 10 mil reais por mês, assim como eu e outros dos meus alunos também estão trilhando esse caminho, tá legal? E olha só, a inteligência artificial vai acabar com nossa profissão, o mercado vai sumir por causa dos robôs? Eis a questão. Olha só no mapa mental que eu preparei na tela do computador que eu vou mostrar para você a minha opinião, tá? Preparei esse mapa mental que vai nos ajudar. Então, antes de mais nada, eu quero conversar com você o seguinte: o que é, de fato, a inteligência artificial? Nós ouvimos falar principalmente, na realidade existem várias, né? Várias. Já há muito tempo que existe esse negócio de inteligência artificial, mas nos últimos tempos popularizou, acho que no último ano aí se tornou bastante popular. Essas duas aqui, ó, Midjourney e o ChatGPT, tá? O ChatGPT ele é mais para texto, copy, né? O Midjourney ele gera imagens, inclusive acho que até vídeos, né? Não sei, mas acho que deve gerar vídeos também, tá? E o que são de fato por trás das cortinas essas inteligências artificiais? Ó, presta atenção, na realidade essas inteligências artificiais elas são um enorme banco de dados que contém elementos que montam informações. Então é um enorme banco de dados. Então pense, por exemplo, no Google. Quanto elemento, quanta informação existe dentro do Google? Quantos dados existem dentro do Google? Tá? Isso são basicamente a base, a essência, o coração das inteligências artificiais. Mas aqui eu quero que você entenda um conceito muito importante, um conceito que eu aprendi e que, assim, eu acho que você também tem que aprender isso aqui. Uma diferença entre a palavra dado e a palavra informação. Então, ó, dados são uma coisa, informação é outra coisa. Como que a gente pode definir? Eu vou dar um exemplo aqui que vai ficar bem facinho para você entender. Olha só, um dado, por exemplo, é o número 3. O número 3 é um dado, o número 3 é outro dado, o número 9 é outro dado. Agora, uma informação é a junção dos dados, ou seja, a informação é os dados processados. Vamos lá. 3, vou falar para você alguns números aqui, alguns dados. 3, 2, são dados. Agora eu posso processar essa informação. 3 vezes 2 é igual a 6. Então eu peguei dados e transformei os dados numa informação, ou seja, eu processei esses dados. Quem que processou isso? No meu caso aqui, minha cachola aqui, meu cérebro. Então, um cérebro processa dados. E daí que vem, inclusive, o termo de processador, quando a gente fala de computador. O processador que tem no computador, ele pega dados, processa esses dados, pensa, vamos dizer assim, e dá uma informação, dá um resultado. Retorna, inclusive, um dado, né? Que o resultado é um dado, tá? Mas foi um dado processado, que se transformou numa informação, que é aquele cálculo inteiro. Tá? Eu acho que deu para entender o conceito por trás da coisa. Informação são dados processados. Tendo isso em mente, a gente pode prosseguir aqui para as próximas informações que eu quero te passar, tá? A IA, ou inteligência artificial, ela pega dados e monta informações, ou seja, processa dados para entregar uma resposta. É diferente, por exemplo, de quando a gente faz uma pesquisa no Google. Quando a gente faz uma pesquisa no Google, ele vai te gerar simplesmente um monte de dados, tá? Dados que estão em alguns sites. Certo? Mas ele não vai fazer processar uma informação para você. Veja bem, se você digita assim no Google, por exemplo, como fazer bolo, você vai encontrar um monte de dados, que são links, né? Dados. Mas quando você digita como fazer bolo, ele não vai mostrar detalhadamente, faça esse... Não. Por quê? Porque ele não processou a informação, ele só te jogou dados, te retornou dados. Certo? Com isso em mente, então, a gente pode prosseguir, porque agora a gente já entendeu o que é inteligência artificial, que é um banco de dados. Na realidade, esses dados são processados e eles retornam informações. Sim, retornam informações através de uma inteligência artificial, tá?
E agora eu quero te passar o primeiro conceito, que é olhando para a inteligência artificial, tá? Então, olhando para ela, na realidade são dois conceitos, né? Presta atenção, são dois conceitos que eu quero te passar. Um tendo em mente a inteligência artificial e outro esquecendo um pouquinho mais, sabendo a essência da coisa, tá? Então, o primeiro é o seguinte, ó. Olhando para a inteligência artificial, eu quero que você sempre esteja aberto. Eu não falar eu quero, não posso obrigar ninguém, né? Mas eu gostaria muito que você, que está me ouvindo aí, sempre esteja aberto para o uso de novas tecnologias. Isso é uma coisa que, assim, a gente sempre tem que fazer mesmo, tem que se atualizar. A inteligência artificial é uma nova tecnologia. Então, a gente tem a mente aberta para usar isso. Ai, meu Deus do céu, não vou usar esse negócio. Não. Se você pensa assim, você vai viver nas décadas passadas. As pessoas vão evoluir na sua frente e você não vai evoluir junto. Por quê? Porque você não está com a mente aberta para novas tecnologias, tá? E outra coisa que eu quero te falar também é o seguinte, ó, não ter medo de usar novas ferramentas e se tornar profissional nelas. Como assim? Ó? Pense, por exemplo, o WhatsApp ele é uma nova tecnologia que surgiu há algum tempo atrás, mas será que todo mundo usa ele da forma profissional, da melhor forma possível? Certamente que não. Então, quando a gente fala dessas tecnologias, não tenha medo de usar e se tornar profissional nelas. Se torne um profissional que sabe mexer na inteligência artificial. Por que não? Tá? Agora, o segundo conceito, que é sem olhar para a inteligência artificial. Então, sem olhar para a inteligência artificial, o que nós podemos dizer? Podemos dizer o seguinte, que o que eu penso que eu sempre vou fazer? Vou sempre focar em melhorar 1% todo santo dia e fazer uma coisa que o computador nunca vai ser capaz de fazer. Ó, presta atenção no que eu vou falar agora. Um fator externo, você não tem controle. Se a tecnologia da inteligência artificial vai avançar tanto, você não tem controle. O que está no seu controle? Tá você focar em melhorar as suas habilidades, em você melhorar 1% todo dia. Isso está no seu controle. Quando você foca demais naquilo que não está no seu controle, sabe o que acontece? Você fica ansioso. Você começa a sofrer por coisas que às vezes nunca vai acontecer. Já aconteceu com você? Pessoas que às vezes têm problemas como síndrome do pânico, alguma coisa do tipo, né? Às vezes a pessoa ou ansiedade, depressão, alguma coisa assim, não sou médico, não sou especialista, mas algumas pessoas, às vezes, elas ficam demais imaginando uma coisa que talvez venha acontecer, às vezes nunca acontece. Talvez todos nós sentimos um pouquinho disso, pelo menos, durante esse período de isolamento que nós passamos, né? Quem de nós nunca ficou assim, meu Deus do céu, e se eu pegar? Pelo menos no começo da pandemia, tá? Eu sei que tem pessoas que, às vezes, não se preocupavam tanto com isso e tal, não sou ninguém para julgar, mas, você sofrer por uma coisa que você nem sabe se vai acontecer pelo dia de amanhã, causa ansiedade. E, assim, quando a gente fala do sentido profissional da coisa, não é diferente. Se você ficar focado naquilo que você não tem controle no dia de amanhã, no que talvez venha acontecer, você desanima. Você não sai do lugar. Você vai culpar o seu fracasso por um fator externo. Não faça isso, tá? Se você quer progredir, não faça isso. Então o que você pode fazer? Algumas coisinhas que são diferentes com relação à inteligência artificial e o ser humano. Criar um relacionamento com o seu cliente. Entender o seu cliente. Ser amigo do seu cliente. Por que não? Isso faz diferença e a inteligência artificial jamais vai conseguir fazer isso. A inteligência artificial, um robô, é algo frio, não tem o calor humano, não tem a confiança de conversar com uma pessoa, de entender outra pessoa. Sabe por que a inteligência artificial nunca vai entender um ser humano? Porque é diferente, porque é um robô versus um humano. Quem que entende um humano? Só um outro humano. Por exemplo, imagine que eu quebro a perna e eu vou tentar descrever a dor de quebrar uma perna para você que nunca quebrou. A única pessoa que vai entender a dor de quebrar uma perna, às vezes exatamente e num grau diferente do que eu, é outra pessoa que quebrou a perna. Então é a mesma coisa. Uma pessoa que, por exemplo, nasceu cega e uma pessoa que não nasceu cega. A pessoa que vai entender... Como é que você vai, por exemplo, explicar para uma pessoa que é cega o que é uma cor? Uma pessoa que é cega de nascença. Ela não vai entender como alguém que tem a capacidade da visão, por exemplo. Então é a mesma coisa. Existem coisas que a inteligência artificial nunca vai entender. Ela nunca vai ter sensações, um sentimento humano, sentimento do fracasso, do medo, da insegurança. A inteligência artificial nunca entende e nunca vai entender esses sentimentos por completo, tá? Outra coisa, o propósito por trás do projeto, o porquê daquele projeto, o que o empreendedor pensava quando ele foi idealizar aquele projeto. Isso é uma coisa que a inteligência artificial também não vai entender. Só você, que é ser humano, é capaz de tentar entender isso aqui. E mesmo assim, às vezes, não perfeitamente, né? A gente tenta entender as outras pessoas, mas as pessoas são diferentes umas das outras. Outra coisa, entender os problemas do seu cliente. Os problemas reais dele. Às vezes o problema é algo além do óbvio, tá? O que é um problema óbvio? Falta de clientes. Mas um problema por trás do óbvio talvez seja um mau atendimento.
Então você, como ser humano, consegue enxergar além do óbvio. Por quê? Porque você tem a capacidade de discernir, de ser perspicaz. Sabe o que significa perspicaz? Enxergar além do óbvio. Então, uma coisa que a inteligência artificial não tem. A inteligência artificial é uma série de comandos, de dados processados que se tornaram informações, como você aprendeu. Outra coisa que você também pode fazer, inteligência artificial, não é transmitir autoridade e confiança. Você tem o seu know-how. Pode ser o que for, mas ninguém é igual a você, ninguém é igual a outra pessoa. O seu trabalho é único. Por mais que exista, mas existe fulano que é melhor do que eu. Cara, mas não interessa, o seu trabalho é único. É só você que fez do seu jeito. Cada um tem uma personalidade, né? Eu costumo dizer que cada designer tem uma assinatura. Cada um de nós tem um jeitinho. Inclusive um aluno meu viu uma página esses dias e falou, puxa, aquela página é parecida com as suas. Acho que foi você que fez. E tinha sido mesmo. Entendeu? Outra coisa, entenda as sensações e o sentimento do seu cliente. Está meio que envolvido ali, né? No que a gente conversou, mas a inteligência ela processa dados, mas ela não sente esses dados. Sentir, o feeling da coisa, só você consegue sentir. As nuances, as entrelinhas, os sensos de um outro ser humano. Por mais que você esteja prestando serviços para empresas, talvez, mas quem está ali representando a empresa é um ser humano. Você vai estar conversando com um ser humano. Isso é uma coisa que a inteligência artificial nunca vai substituir. Criatividade, inovação, a capacidade de contar histórias, de comunicar ideias, de transmitir sensações. Mas o robô é capaz de contar uma história se eu pedir para ele. Tá bom, ele vai contar uma história, mas será que é uma história que ele vivenciou? Uma história que é verídica na vida dele? Como é que é, se ele nem vida tem? Você tá entendendo? Essas coisas conectam o ser humano. Eu contar para você a minha história, que inclusive se você estiver no meu workshop você vai conhecer um pouco da minha história, é real. Eu sou um humano de carne e osso, igualzinho você que tá aí do outro lado me assistindo. O robô não é. Então, não precisa ter medo do robô. Ele não vai ser capaz de ter essa conexão humana, de contar histórias, de contar a biografia dele. Qual que é a biografia dele? Nasci no ano 2022. Fui formado pelo engenheiro Éder, blá 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 blá. Não é. Não conecta. É frio. Não é quente. Igual outro ser humano. Um robô nunca vai conseguir isso também. Outra coisa, contexto e cultura. Entender a cultura, entender o público-alvo do seu cliente. Entender as culturas da empresa. Quais são as culturas da empresa? Gentileza, diversidade, respeito. São coisas que o robô não tem. Não adianta, não tem. Metas do cliente. Então, como eu falei para você, mais do que números. Aquilo que está por trás dos números, tá? E web designers, eles podem pensar em uma estrutura para a conversão, uma coisa que um robô talvez não pense. Usabilidade, fluxo de navegação, contexto da conversão. Entender a montagem de uma página. Olha, por mais que o robô ele monte ali uma página de acordo com alguns padrões, ele processa alguns dados e tem com base em números aquilo, né? Mas, às vezes, tem um ditado que diz assim, que na prática a teoria é outra. Então, às vezes, ele sabe a teoria, mas na prática, na hora de testar a página com o seu cliente, aquilo ali não funcione. Talvez você precise mudar. Precise mudar a navegação, a usabilidade, alguma coisa do tipo. Entendeu? Então, essas coisas aqui, são coisas que você tem no seu controle. Independente de inteligência artificial ou não. A conclusão é que máquinas elas vão ser sempre necessárias, ou melhor, máquinas sempre serão alimentadas por seres humanos. Tá? Olha só, presta atenção nessa pergunta. Ó. Presta atenção. A máquina ela processa dados e transforma os dados em informações. Mas quem é que vai gerar esses dados? Quem é que vai alimentar a inteligência artificial com dados? Não existe outro meio como o ser humano. Então, repetindo, a máquina pega dados, processa os dados e transforma eles em informações. Mas quem que vai gerar esses dados? Quem que vai dar um input nesses dados? A máquina não consegue ter esse tipo de criatividade. Pelo menos não hoje. Pode ser que um dia até venha a ter, mas eu duvido que tenha. Tá? Só o ser humano é capaz de gerar dados. Gerar, alimentar os dados que serão processados. Entende? Faz sentido isso para você? Coloca para mim nos comentários. Vamos lá. E melhor, por isso a conclusão que eu digo para você agora, que é melhor do que uma inteligência artificial é um ser humano que sabe usar uma inteligência artificial como sua aliada. Como eu falei, as ferramentas estão aí para você usar mesmo. Você tem que andar no ritmo da carruagem, senão você fica para trás. Então, você tem que saber utilizar a inteligência artificial a seu favor. É útil? Claro que é útil. Gerar uma imagem inédita ali, puxa, é muito útil. Só que substituir não vai. É a mesma coisa quando surgiu a internet. As pessoas ficavam assim, a internet vai revolucionar, vai substituir o ser humano, vai existir só robô. Não vai, gente.
Não vai. Não inventa a teoria da conspiração, tá? A máquina é útil, sim, é útil, mas o ser humano, a máquina sem o ser humano não existe. A máquina existe para ajudar o ser humano, tá? Então esse negócio de que a profissão de web designer vai acabar, cara, eu duvido que acabe. Eu boto a minha mão no fogo. Que não vai acabar, tá bom? As pessoas não vão confiar. Você confiaria o seu negócio para uma máquina que você nem conhece? Ah, mas as máquinas estão avançadas, tudo bem. Mas o coração do seu negócio, a gestão, tudo, você largaria tudo, absolutamente tudo na mão de uma máquina? Não. Você precisa ali alguém conferir, alguma forma de otimizar. Sempre vai ter um ser humano por trás da coisa. Essa é a verdade. Sempre vai ter um ser humano por trás da coisa. Se você precisasse fazer uma cirurgia de coração, você largaria a sua cirurgia de coração na mão de uma máquina? Ah, não, mas é uma máquina bem programada. Beleza, mas quem que programa a máquina? É um ser humano. Então, sempre tem um ser humano por trás da coisa, tá? Essa é a minha opinião. E eu sei que às vezes pode ter gente que tem opinião diferente, mas tudo bem, eu respeito a sua opinião. Mas eu garanto pra você que a inteligência artificial não vai acabar com a nossa profissão, tá legal? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Muito obrigado por ter me acompanhado. Não se esqueça de assistir às aulas do workshop, que serão liberadas na próxima semana, dias 4, 6 e 8 de setembro. Fechou? Link está na primeira descrição, ou melhor, link está na descrição do vídeo, primeiro link, você se cadastra, tá bom? Forte abraço, tamo junto e até a próxima.